Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Vamos começar então, sempre com a nossa prece, pedindo a Jesus, ao Mestre de amor, que nos conceda paz, nos auxilie em nossas caminhadas, que possamos compreender melhor tudo que sentimos, que possamos compreender melhor as nossas dificuldades, conviver melhor com as nossas dificuldades, entendendo que a ajuda que precisamos, ela estará sempre presente dentro dos nossos corações, através das modificações do nosso ego, do nosso eu, sempre pensando no bem, Senhor. Entendemos vossa mensagem, porém ainda temos dificuldade em praticá-la, Senhor Jesus. Por isso, por misericórdia, pedimos que não nos abandone, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Obrigado, Dona Isabel, Seu Benedito, Clemente, obrigado, amigos, que assim seja. Boa tarde novamente. A lição que a gente faz hoje, boa tarde, pessoal de casa, vocês me escutam bem? A lição de hoje do nosso livro Fonte Viva, a sequência. Qual é a lição de hoje? Vocês não lembram? Qual que parou no final do ano? A lição de hoje é a 142, não furtes. Ela comenta, Emmanuel, o orientador do Chico, que é o escritor desse livro, Chico Xavier, comenta a Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Efésios foi escrito por Paulo de Tarso e diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Vamos repetir: aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Primeira coisa, não furtes, né? Não furtes é não roube. Não roube é um mandamento de Deus. Vocês lembram dos 10 mandamentos, do Decálogo? Um dos mandamentos divinos é não roubo. Ele foi escrito há 3.600 anos, no Monte Sinai, talvez a primeira psicografia da história, né, com Moisés, de alguma forma recebeu aquilo, e o 7º mandamento é não roubar. E assim, naquela ocasião, era taxativo. O não roubar não tinha conotação metafórica nenhuma, era não roubar mesmo. Você tem a sua bolsa, não roube a bolsa dela. O outro tem um animal, não roube o animal dele. Era literalmente isso, né? Lembrando que há 3.600 anos atrás nós tínhamos uma civilização completamente diferente do que a gente tem hoje. Isso não é novidade, eu não estou contando nada mirabolante. Os sistemas legislativos eram diferentes, né? A força do que era religioso era diferente, né?
Moisés é conhecido como o grande legislador do povo hebreu. Legislador vem de aquele que traz as leis, né? Que oferta as leis de convivência comum, só que num tempo em que ele não foi eleito. Ninguém disse assim, vamos votar em candidato X, candidato Y, candidato Z. Não tinha nada disso. Ele foi um médium ali no momento, né? Apareceu com muitas coisas diferentes para a época, tocou fogo num matinho, fez um cajado virar cobra, né? E era um homem de responsabilidade, né? Incumbido por Deus para trazer um monte de notícias aqui para a gente na Terra. E aí ele foi aclamado como o legislador, né? Através dos 10 mandamentos. Então essa era a posição de Moisés, ela era imposta, diferente do que a gente tem hoje, né? Aclamamos, por exemplo, a democracia nos países, principalmente os países livres, que é a grandíssima maioria do nosso mundo. Aclamamos por quê? Porque o povo escolhe, a maioria escolhe. Temos o governo que temos porque a maioria escolheu. Sempre assim, é isso. Isso é muito importante. Isso é um ponto que a humanidade caminhou para isso. Isso é totalmente relevante. Ok? A maioria escolheu, né? A ocasião de Moisés era um pouco diferente. Então, estamos só citando isso para colocar a questão do não roubes, né? Não roubes foi uma imposição de Moisés. E o não roubar, nessa ocasião, roubar materialmente, foi seguido durante muito tempo. As pessoas realmente seguiram. Eles não roubavam. Por quê? Porque entendia-se que se você roubasse, você sofreria alguma coisa assim, meteórica vindo de Deus. Era como se você roubasse e no momento que você praticasse o roubo, ia chover relâmpagos sobre tua cabeça e você ia se desintegrar. Então era assim, eles tinham medo. Realmente a forja de Moisés da sociedade da época foi sobre o cajado do medo. Era o medo. Passou um tempo, depois que Moisés partiu, ele deixou a liderança dele para o filho deixou para o filho, depois aquilo se dissolveu, porque um pouco mais à frente, a sociedade hebraica, ela se dividiu em 12 povos, só que um dos povos, que era do reino de Judá, era muito mais poderoso que os outros todos. Então, a lei ficou direcionada para um povo. Não teve uma equidade, não teve equilíbrio entre os irmãos, entre os clãs. Ficou muito direcionado para um. E um que era mais bagunceiro do que os outros. Eles eram mais violentos, eles guerreavam, eles queriam a conquista a qualquer custo. Então foi uma situação bastante difícil naquela ocasião. E a partir dos 10 mandamentos foram tendo alguns desdobramentos. Gente, o jeitinho brasileiro não nasceu no Brasil. Lá para o povo hebreu, os 10 mandamentos se tornaram 613 mandamentos. Vocês acreditam nisso? Por que 613? Equivale ao número dos ossos do corpo humano, somados ao número dos músculos do corpo humano. Mas que número aleatório são as leis de Deus para os homens. Então eles entenderam que eles tinham que fazer e criar a partir das 10 leis 613 que conduziriam a sociedade na ocasião. Se você colocar isso na internet, sai tudo lá explicado direitinho, não vou perder muito tempo com isso, né? Mas nós estamos explicando para mostrar que o não matar ou o não roubar assim, não roubar, vírgula.
Não roubar, vírgula, assim assado, assim assado. Então não ficou contundente, mas como era com Moisés. Então existiam atenuantes. Entenderam? Entenderam o que eu disse? Então as leis, elas não ficaram mais assim determinadas. Elas tiveram atenuantes. Então, com isso, foram sendo criadas pensamentos, pseudo-leis, né, divinas, e ocasiões em que o povo foi fazendo e moldando o que era revelação divina e fazendo daquilo uma legislação humana. E com o tempo virou o que a gente sabe, né? Dominação através da imposição, através do medo, né? E o não furtes perdeu completamente o sentido. Mas aí vem a doutrina espírita. A gente tem que falar da doutrina espírita, porque não é... Claro que todos nós que somos espíritas temos uma queda especial por Kardec, vamos dizer assim, por Chico, Divaldo, os grandes nomes da nossa doutrina, mas ela explica muitas coisas. E o não furtes, ele foi transformado, o não roubar, ele foi desdobrado, mas não de uma maneira civil, vamos dizer assim. Emmanuel, por exemplo, falou em não roubar, por exemplo, o bem-estar das pessoas, né? Não roubar, por exemplo, a paz das pessoas. Não furtar, por exemplo, o bom ânimo do companheiro. Muitas vezes, às vezes eu estou... Sabe quando você está chateado com alguma coisa que acontece? Isso aí acontece só comigo, né? Você está chateado com alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, seu marido chegou tarde em casa, não cumpriu as coisas que queria cumprir, tal, e deixou lá o trabalho para você fazer. Tudo que é dividido certinho, né? Lá em casa é dividido, mãe? É mesmo? Então tá. Então assim, tudo divididinho, né? E o marido não cumpriu. Você ficou pistola da vida, né? Poxa vida, ele não fez o que ele tinha que fazer. Ainda chegou tarde em casa. Ainda dormiu. Roncou. Me acordou. Isso acontece, não acontece? E aí, você acorda no outro dia, e a pessoa que fez tudo aquilo com você... Tá linda e maravilhosa. Saiu para trabalhar, tomou um café dela e foi embora. E você ficou amargurando aquilo a manhã inteira. Aí você encontra com a sua vizinha e fala assim: nossa, eu preciso desabafar com alguém. Aí você fala assim: você não sabe o que aconteceu. A pessoa está tranquila, está tendo uma manhã de paz, e você chega para ela e vomita toda a sua amargura, tudo que você está passando com o seu companheiro, que fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Você dá até um respiro no final. Fiquei leve. Quem ficou pesado? Aquela que não tinha nada a ver com a história, se ela te ouviu. Então, é só um exemplo, que às vezes, nem sempre, gente, mas às vezes, não ficar exagerando, né? Ou passando para frente tudo que é tipo de recibo, às vezes é uma maneira cristã de se portar. Porque por que eu vou roubar a paz dela? Qual é o sentido disso? Aliviar a minha? Mas eu compliquei a dela. Entenderam? A não ser que seja uma conversa aberta, proposta pelas duas partes, que ela fala assim: amiga, fala para mim o que está acontecendo. Aí você está preparada? Eu estou, então vamos debater. É uma outra situação. É diferente de você impor para ela uma situação.
eu quero descarregar tudo de mim. Segundo o Emmanuel, isso é roubar. Você está na fila do banco, isso também não acontece só comigo, porque agora eles puseram cadeira para você sentar, pelo menos. Mas você está lá na fila do banco, você está esperando, você está ali faz meia hora esperando, 40 minutos, 50, não tem mais quem te atender no banco. Vocês perceberam isso, né? Quem vai em banco é gente igual eu, né? Atrasado. Aí senta lá, fica esperando, uma hora senta uma pessoa do seu lado, você vira, cansou de esperar, né? Você vira e fala assim: desaforo, né? Que absurdo esse banco. Gente, é uma faísca. Se tiver vazando um gás na outra pessoa, explode. Eu estou roubando dela. Vamos ver o que Emmanuel fala? Emmanuel diz assim, ó: há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Ou seja, não está em livro nenhum. Ele está expondo agora. Que são então os roubos para o Emmanuel? Furtos de tempo aos que trabalham. A pessoa está trabalhando e você está atazanando a pessoa. Assaltos à tranquilidade do próximo. O próximo está em paz e eu estou querendo tirar a paz dele, né? Ou aliviar o meu. Não é uma conversa construtiva, repito. Às vezes existe uma conformidade e as pessoas se entendem, um ajuda o outro. Isso é uma outra situação. É quando eu determino que eu quero tirar o fardo de mim, tirar o meu peso, a minha amargura, e depositar no braço de alguém que não tem nada com isso. Assalto à tranquilidade do próximo, depredação da confiança alheia, invasões aos interesses dos outros, apropriações indébitas por meio do pensamento, espoliações da alegria e da esperança. Com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. A gente está vivendo momentos ímpares, né, na sociedade em todos os sentidos. Acho que todo palestrante espírita fala isso hoje, não fala? Fala de Covid, não é? Virou assim, prato cheio. Então não vou falar nenhuma novidade para ninguém. Estamos vivendo momentos ímpares, né? Que a gente vê, por exemplo, houve até então um abrandamento da doença aqui no nosso Brasil, no nosso país, e de repente a doença ressurgindo, né? O monstro, e todo mundo pensando assim: será que vai acontecer tudo de novo? Não novidade nenhuma, é comportamental. Não, mas eu quis dizer assim, o movimento das pessoas é como se isso nunca mais fosse acontecer. Mas as pessoas agem assim. Quando apareceu, eu avisei que 2025 era cedo. Pessoas olharam para mim em 2020 e falaram assim: você é louca. Eu falei: não estou. É uma previsão comum para uma gripe que não se tem controle nenhum. Então, mas o que eu coloco aqui em pauta é eu tomar as medidas que eu posso tomar para ajudar a mim, a minha família e as outras pessoas, é bacana. O que eu puder fazer para não aumentar isso, para não piorar a vida das pessoas, eu vou fazer. Agora, quando eu tomo atitudes egóicas, atitudes que só falam de mim e esqueço que tem outras pessoas em volta, o que eu faço? Nesse caso específico da saúde, da doença, eu roubo a saúde do outro. Eu não sei em outras famílias. Na minha família, na família de pessoas que me são próximas, a gente está tendo um problema com os jovens. Os jovens se comportam como se não existisse mais.
E aí, quando eles voltam para o núcleo familiar, das festas, das saídas, eles trazem tanto a gripe, a influenza, como o Covid, como está tendo surto de pneumonia. E ninguém está comentando, está tendo surto de pneumonia e tendo várias pessoas internadas. Então dentro desse aspecto geral que nós estamos vivendo, que nós trouxemos aqui para o estudo de hoje, mostrando que os estudos espíritas, eles são não só atuais, como eles têm valor para a gente no dia a dia, porque o mais importante é a gente usar a questão dos estudos, os trabalhos, as meditações espíritas para o nosso dia a dia, porque senão não tem sentido ficar aqui só falando de letra bíblica, colocar um bibelô bonito em cima da mesa, vai servir para quê? A gente tem que trazer para a ação, para a prática, né? Então ele continua: por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitasse o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Atividades que edificam, para que eu seja útil para as pessoas. Então, isso é um ponto que a gente tem que pensar o tempo todo. A minha atitude, ela está sendo útil ou inútil? Mais que inútil, ela tem sido uma pedra de tropeço para as pessoas? Porque se for só inútil, ainda não é tão ruim, né? Porque é 0 a 0. Agora, se for prejudicar o trem, podem ter certeza, nós é que estamos nos prejudicando, porque nós vivemos em sociedade. As nossas atitudes, elas importam em cada um dos lares que nos circundam, a 10, a 100, a 1000 metros ou a 10.000 quilômetros, não interessa. Todo mundo está ligado. Todos os continentes hoje se interligam. Não tem um espaço na Terra hoje que não seja conhecido. O que eu faço hoje aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, repercute no Japão. E vice-versa. Então, é importante a gente pensar a respeito das nossas atitudes. Até em pensamentos, pessoal. A gente tem um trabalho que acontece sexta-feira e sábado aqui no centro. Na verdade não é aqui no centro. Sexta-feira, depois do trabalho da palestra, a gente tem palestra aqui no centro das 8 às 8h40 mais ou menos, e passe, né? Depois disso, nós temos uma turma que sai e vai nas imediações aqui levar alimento, suco, cobertor, roupa para o pessoal que mora na rua, né? No sábado de manhã, a gente recebe esses irmãos aqui na casa para tomarem banho, para trocar a roupa, para tomar um café da manhã, para bater um papo, para trocar uma ideia. É gratificante ver isso. Não só porque você está ajudando alguém, mas porque, cara, banho é dignidade. Tem alguém aqui que não tomou banho hoje? Ainda não. Tem? Meu amigo, imagina você ficar 2 semanas sem tomar banho. Tem gente que fala isso pra gente, faz 2 semanas que eu não tomo banho, só da chuva. Mas não toma banho porque ele não quer, porque não tem. Eu sou famosa no meio dos moradores de rua, porque eu distribuo kitzinho de higiene pessoal, né? E eu acho engraçado que normalmente o pessoal chega para você e pede assim: me arranja um dinheiro para eu comer outra coisa. Eles olham para mim e falam assim: me arranja um dinheiro para eu ir lá na rodoviária tomar um banho. Eles pedem dinheiro para mim para ir tomar banho. Então, bom, e dentro disso, olha só a experiência que eu vou dividir com vocês. A gente já vai com o pessoal para a rua, levar as coisas para a rua,
há uns 2 anos que a gente começou com essa história, e quem começou foi a Ivanir. A Ivanir que me chamou um dia e falou assim: Daniel, o pessoal na rua está muito necessitado, vamos? Vamos, foi eu e ela. E desde então a gente ia e outras pessoas iam conosco. E a gente continuou, até ela desencarnar. E agora, depois de desencarnada, ela continua indo. Verdade. Do mesmo jeitinho. E aí, o que aconteceu? Esse trabalho nas ruas, desde o primeiro dia, a gente vem preparando o trabalho na casa. A casa, eu não sei se vocês sabiam, lá na frente, ela tem 5 chuveiros, banheiros impecáveis, tudo arrumadinho, quente, toalha, roupa, nós fumamos tudo, shampoo, sabonete, tudo individual, condicionador, presto barba, para as mulheres absorvente, fala aí, tudo, desodorante, perfume, tem tudo. Normalmente máscara. Tudo. Escova de dente, pasta de dente, sabonete. Tudo. O cara sai legal daqui. Só que não era questão material. Estou dando essa volta toda para falar para vocês. Nunca foi a questão material. O material era o mais fácil. A gente ficou quase 2 anos se preparando mentalmente e espiritualmente para esse momento, fazendo o evangelho no horário, vindo aqui abrindo a casa sem receber ninguém, sentava lá na mesinha. Vamos imaginar o trabalho. O pessoal vai entrar pelo portão aqui. Dani, que hora que é esse trabalho aqui? 8 horas, sábado. O que vai acontecer? Agora eles vão aonde? Tal. Então vamos fazer uma prece pelo pessoal. E a gente, o tempo todo, preparando mentalmente. Por quê? Porque o pensamento, gente, ele atrai. A gente precisa estar forte. O pensamento, eu posso roubar a paz do outro, se eu não tiver com o pensamento firme, o pensamento em Jesus, o pensamento na bondade plena. Estou contando isso tudo para chegar nisso. Eu, pelo pensamento, eu posso atrapalhar o outro. Por exemplo, acreditem se quiser, faz 2 anos que a gente faz isso, todas as semanas, e nós nunca falamos para eles um A de evangelho escrito, né? O que a gente fala com eles é o evangelho vivido, através das ações. Ninguém fala para ele: ô meu amigo, para de fumar crack, faz mal. Quantas vezes ele ouviu isso? Faz diferença? Ô amigo, para de beber corotinho, bebe outra coisa, pelo menos uma coisa mais leve. Você sabe que é corotinho, né? Todo mundo sabe que é corotinho? Infelizmente a gente sabe, né? É pior que o álcool de bomba, né? Então, essa é a realidade. Agora, se eu chegar todo pomposo, orgulhoso, porque eu estou abrindo o centro para esse pessoal, eu vou estar roubando a dignidade deles. Eu não quero nada em troca. Nessa hora você trabalha de calça jeans, camiseta e chinelo. Mais nada. Eu não quero nada em troca. Eu estou aqui para servir só isso, mais nada. Eu não quero que eles me falem: nossa, que legal que você foi, hein? Não espero nada disso. Nem eu, nem ninguém, né? Nós somos um grupo grande. Estou só falando do nosso grupo. Mas isso tudo acontece. Por isso que o Emmanuel está falando. Se aceitastes o Evangelho, se aceitastes. Não é assim, se conheces o Evangelho. A diferença é essa. Porque conhecer, todo mundo conhece. Se a gente começar a cantar os mantras aqui do Evangelho, todo mundo vai saber: isso aí é tal fulano que falou, esse aí é o outro, esse aí foi nesse momento, né? A cura do cego, foi na parte ali do Evangelho, parte de cá. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o
Cristo Consolador, tá? Todo mundo sabe isso. Agora, aceitar o Evangelho, vivenciar o Evangelho, é uma outra situação. E ele chama atenção: se aceitaste o Evangelho por norma de elevação de tua vida, não é do outro, se você aceitou para você, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Porque aceitar o Evangelho é servir, meus amigos. Servir. Tem uma passagem de Jesus caminhava de Cafarnaum para Jerusalém, não é? Na fatídica Páscoa em que ele foi crucificado. Cafarnaum ficava à beira do lago Tiberíades, bem ao norte da Palestina. Então ele descia ao sul. Mas Cafarnaum, se eu não me engano, é abaixo do nível do mar. E Jerusalém é a parte mais alta daquela região. É alto. Fica em cima de uma planície alta. Então por isso que diz que ele subia, apesar de estar indo para o sul. 20 quilômetros antes de chegar em Jerusalém, ele passava por Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Ela foi motivo de muitas brigas, muitas guerras entre povos. Todos os povos belicosos da antiguidade foram donos de Jericó, para vocês terem uma ideia. E Jericó então era uma cidade muito materialista. O comércio era pujante em Jericó. Então Jesus passou por Jericó. Quando ele saía da cidade de Jericó, provavelmente ele foi abrigado, deram o que comer, deram o que beber, que era uma tradição do povo hebreu, acolher as pessoas que estavam caminhando. Por quê? Porque não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada disso. As pessoas andavam a pé. Não tinha hotel. As pessoas ficavam nas casas das outras, né? Era uma coisa comum. E todo hebreu que pudesse ir a Jerusalém na Páscoa deveria ir. Isso era uma das leis, uma das 613 que eu citei aqui. Bom, e ele chegava então passando por Jericó, quando ele e a turma que estava junto com ele, chegando assim na estrada, e tinha um cego, o cego Bartimeu. A história é famosa, está em Marcos, está em Mateus, está em Lucas. O cego Bartimeu estava ali, sentado, e ele percebe que Jesus estava passando. O evangelista Mateus, Marcos, fala exatamente isso. Ninguém disse para ele que Jesus estava passando. Ele percebeu que Jesus estava passando, e ele grita: Jesus de Nazaré, filho de Davi, tende misericórdia de mim. O pessoal falou: cala a boca, para de falar, não importuna a gente, não importuna ele. Por quê? Porque era um mendigo, era um esquecido. Imagina um mendigo 2000 anos atrás, cego, pior, cego. Qual era a perspectiva dele? Esperar para morrer, né? E ele é um estorvo para a sociedade. Inclusive puseram uma capa nele, porque o Império Romano era extremamente organizado, né? Os pedintes, os mendigos, eram em números contados para não atrapalhar o andamento das cidades, e eles tinham uma capa. Essa capa determinava: você pode pedir, você não pode. Você não tem capa, você não pede. O evangelista conta isso nos pormenores. Então, passou um pouquinho, ele gritou de novo: filho de Davi, tende piedade de mim. Aí Jesus parou, pediu para chamá-lo. Aí algumas pessoas o encorajaram: levanta-te, vai, ele te chamou, né? O encorajando. O que ele fez? Não pensou duas vezes, se pôs de pé rapidinho, soltou a capa. O soltou a capa é uma metáfora grandiosa para libertação.
né? Soltei a capa, eu não sou mais mendigo a partir de hoje, eu não vou pedir mais. Aí ele se posta na frente de Jesus. Jesus pergunta para ele: o que queres que te faça? Mas essa pergunta não era assim: queres que eu te devolva a visão? Queres ser feliz? Queres alcançar o reino dos céus? Jesus já tinha certeza do que tinha acontecido com aquele homem cego, ex-mendigo. Mas uma pergunta sem que desejo. Era assim: ainda, o que queres que eu te faça mais? Porque eu já te fiz, né? Já te fiz sendo um exemplo para você, e você se levantou e soltou a sua capa. Porque o mais importante para Jesus não era o homem físico que se apresentava, não era o Bartimeu que se apresentava ali, ex-mendigo, cego, não tendo nem o que carregar, porque era só o que ele vestia. E ele fala assim: que eu veja. Aí ele proclama: a tua fé te salvou. Mas o mais importante é a última frase: e ele seguiu Jesus até o fim dos tempos. Bartimeu seguiu Jesus. Seguir Jesus é servir como Jesus. Ele não era mais um pedinte. A partir de agora eu sirvo como Jesus, com Jesus, por Jesus. E isso implica em não ser orgulhoso, vaidoso, em ser caridoso, pensar no próximo, amar, perdoar. Isso é servir com Jesus. Então, por isso que a pergunta: o que queres que te faça? O que queres que te faça mais? Estou vendo um homem renovado na minha frente. Eu não estou olhando para o mendigo, eu estou olhando por um homem. E vocês veem como é que a sociedade trata, né? Um homem que não valia nada para a sociedade. Compara o Bartimeu com um senador romano. Nada, né? Compara um dos irmãos aqui que a gente atendeu aqui hoje com o prefeito. Nada, não tem comparação, né? É o poder financeiro, é a questão monetária, é o hoje. Só que a gente sabe que isso aqui é passageiro, extremamente passageiro. Vai acabar. Bartimeu era filho de Timeu. Na antiguidade se conheciam as pessoas pela denominação de onde elas vinham, né? De onde elas moravam. Jesus de Nazaré, né? Nasceu em Belém, mas viveu em Nazaré. Pedro, filho de João, né? Tem uma passagem que Jesus fala: Pedro, filho de João, ou de Jonas. Tem algumas traduções que é Jonas, né? Ou, né? Bartimeu, filho de Timeu. Então Bar quer dizer filho. Bartimeu, filho de Timeu. Então ele não tinha nem nome. Vocês entenderam? O cego Bartimeu era cego, filho de Timeu. Ele não tinha nem nome. Ele era um desconhecido, um ignorado. Mas não para Jesus. Porque para Jesus o que interessa não é o que você tem, é o que você é. Não é o que você pode. A nossa questão mundana é o que você sente. E é só com o sentimento, só com essa elevação, que a gente vai deixar de furtar as pessoas que estão ao nosso redor. Só com eles. Desenvolvendo as nossas potências crísticas, as nossas possibilidades. É só com amor, gente, não tem outro jeito.
Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Então agradecemos a paciência de todo mundo, que a gente possa levar dessa palestra, né? Porque foi mais uma palestra, ninguém falou nada, só eu que falei. A gente possa levar daqui alguma reflexão, alguma frase que tenha tocado os nossos corações para a nossa semana, e que Jesus sempre seja aquele modelo de fato, mas não o Jesus crucificado, sangrando, né? Com a coroa de espinhos, não esse Jesus em que a teologia fundamentalista nos mostra o Jesus que sofre, né? Esse Jesus não é o Jesus que vive em nossos corações. Jesus que vive em nós é o Jesus amável, sorrindo, é o Jesus que acolhe, é o Jesus que nos eleva pelo seu exemplo, pelo seu amor, pelo seu carinho. É esse. Nos apeguemos a esse, para que a gente transfira esse amor e esse carinho para o nosso próximo, para os nossos lares, para os lugares em que a gente adentra todos os dias, né? Aguenta mais o seu trabalho, seja forte. Aguenta mais o seu lar, seja forte. Todo mundo pode fazer um pouco mais. Sejamos mais com Jesus, servindo sempre. Obrigado, pessoal, boa tarde. Obrigado, pessoal de casa, beijos para todos.